Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas Escrituras dos Evangelhos, nós já lemos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e agora nós estamos no Evangelho de Lucas. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 6 e eu quero compartilhar com você dos versículos 43 ao 45, está escrito assim: Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Amados, eu acho bem interessante o contexto em que estão inseridos esses versículos. Se nós olharmos ali os versículos anteriores, Jesus estava falando ali, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Se nós vermos os versículos posteriores a esse, ele vai falar assim: nem todos, que me chamam Senhor, Senhor, de fato me tratam como Senhor, porque muitos dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo, não constroem uma casa sobre o fundamento correto. Então, se nós vermos todo o contexto, todas as palavras que Jesus estava falando ali, ele estava falando sobre ensino, como deve ser o nosso ensino, como nós precisamos nos comportar como pessoas que, de certa forma, alguns através de um ministério, outros na sua casa, no seu trabalho, ensinam as pessoas a respeito do Evangelho. Se nós vermos os versículos anteriores, Jesus está falando ali que é necessário primeiro tirar o cisco do nosso olho, para daí sim a gente poder ver o que está acontecendo na vida do nosso irmão. E nos versículos posteriores ele está falando assim: não adianta só me chamar Senhor, Senhor, mas não fazer o que eu digo, não colocar em prática as minhas palavras. E aí no meio de tudo isso tem esses versículos que nós lemos sobre a árvore boa não tem como dar fruto ruim e a árvore ruim não tem como dar bom fruto. E a árvore é reconhecida por seus frutos. Amados, trazendo para a nossa vida, nós fomos colocados na árvore genuína, na videira genuína, que é Cristo Jesus. E por estarmos inseridos em Cristo Jesus, não tem como nós darmos frutos ruins. Por quê? Porque nós somos os ramos, a vida genuína flui de Cristo Jesus e nós manifestamos esses frutos. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, eu sempre gosto de trazer a palavra primeiro para mim, depois eu vejo as outras pessoas. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, se ainda tem algum fruto ruim sendo manifestado através da nossa vida, nós precisamos dar reconhecer ali que estamos agindo não por meio do Espírito, mas por meio de uma mentalidade carnal, terrena, da velha natureza, que já foi crucificada com Cristo Jesus. E aí precisamos nos render e permitir que o Senhor, que é a videira verdadeira, na qual nós já fomos inseridos, porque cremos nele, fomos inseridos nele, precisamos nos render para que os bons frutos da vida dele se manifestem em nós e através de nós. Acho interessante o versículo 45 que fala: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, mas já o homem mau tira coisas más do que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Isso é importante nós compreendermos, que nós já recebemos um novo coração.
Isso é extraordinário, amados. Um dos benefícios da nova aliança, da obra completa que Jesus Cristo realizou, foi nos dar um novo coração. Porque o homem com a natureza caída, o coração dele é descrito lá em Gênesis. Quando nós lemos no capítulo 6, 7, 8, nós veremos que o coração do homem, ou seja, aquele com a natureza caída, inclina-se sempre para o mal. O coração do homem que não tem a Cristo Jesus, que não nasceu de novo, inclina-se sempre para o mal. Mas nós que estamos em Cristo Jesus recebemos um novo coração, que é um coração que não é mais de pedra, ou seja, não é mais endurecido por causa do pecado e da maldade, mas é um coração de carne, ou seja, um coração flexível, que se rende à verdade de Cristo Jesus, que se rende à vontade de Deus. E por isso que nós precisamos alimentar esse nosso coração. Nós já recebemos um coração que é capaz, por causa de Cristo Jesus, um coração capaz de se sujeitar a essa vida gloriosa que o Senhor nos deu. É um coração capaz de se render à bondade de Deus, ao amor de Deus, à verdade de Deus. E aí nós precisamos alimentar esse coração. Como que nós alimentamos? Com as verdades da palavra, deixando que as verdades da palavra inundem o nosso coração, a nossa mente. Para quê? Para que a gente possa tirar as boas coisas do bom tesouro que está em nosso coração. Amados, nós já nascemos de novo. Eu encorajo você a ter consciência disso. Nós já nascemos de novo. Nós já fomos colocados, inseridos, enxertados na árvore perfeita, que é a videira genuína, que é Jesus Cristo. E por estarmos inseridos nessa árvore, nós podemos dar bons frutos. Por quê? Porque a vida vem de Cristo. O que nós precisamos? Aprender a depender de Cristo Jesus. Existe uma estrutura mental terrena, natural, que é altamente egoísta, orgulhosa, meritocrática, que nos impede muitas vezes de fluirmos na vida de Cristo, porque nós queremos viver do nosso próprio jeito, pela nossa própria capacidade, no nosso próprio entendimento. Mas nós precisamos o quê? Compreender que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo Jesus e nasceu uma nova natureza compatível com a natureza de Deus, a ponto de o Senhor nos enxertar nele, nos inserir nele. E agora nós já fazemos parte da boa árvore que dá bom fruto. A árvore é reconhecida por seus frutos. Se nós estamos em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, nós daremos bons frutos. Nós precisamos crer nisso, alimentar a nossa vida, o nosso coração com as verdades de Deus e permitir que a vida dessa videira, que é Jesus Cristo, flua em nós e através de nós. Eu encorajo você, meus amados, a tomarem consciência todos os dias de que nós já fomos enxertados na videira genuína, verdadeira, que é Cristo Jesus. Nós já temos a capacidade, não por nós mesmos, mas por causa de Cristo Jesus. Por meio dele, nós temos a capacidade de darmos bons frutos. Por causa de Cristo Jesus, nós temos a capacidade de tirar as coisas boas que o Senhor mesmo, por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito, deposita em nosso coração. Por isso que é tão importante, amados, nós termos uma vida de intimidade com Deus, por meio da sua palavra e por meio da oração. Eu encorajo você a alimentar o seu coração com as verdades da palavra de Deus, a orar, seja no entendimento, seja em línguas, lembrando que a oração em línguas é uma ferramenta que o Senhor nos deu para a nossa própria edificação. Quando oramos em línguas, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, tem toda a explicação sobre a oração em línguas, e ele fala, quando oramos em línguas, é o nosso espírito que ora de fato, ninguém entende, mas nós estamos sendo edificados, é para a nossa própria edificação. Eu encorajo você a exercitar essa ferramenta que o Senhor nos deu. Está escrito lá no Evangelho de Marcos, né? Todo aquele que crê, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas.
Também temos o dom de variedade de línguas. Tudo isso é para a nossa própria edificação, amados. Vou fazer um adendo aqui: quando estamos no meio da igreja, reunidos como corpo de Cristo, não vale muita coisa orar em línguas, falar em línguas, em outras línguas, se não tiver alguém que interprete para a edificação de todas as pessoas, de todo o corpo de Cristo. Mas quando estamos sozinhos, essa é a explicação que o apóstolo Paulo dá lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Mas quando estamos a sós, precisamos exercitar esse dom maravilhoso, esse sinal que acompanham os que creem, porque é uma ferramenta que Deus nos deu para a nossa própria edificação. Como está escrito lá em Judas 1:20, quando oramos no Espírito, quando oramos em línguas, nós estamos sendo edificados na santíssima fé. Eu encorajo você, mantenha um íntimo e profundo relacionamento com Deus por meio da palavra, por meio da oração. Encha-se com as verdades de Deus e tenha em mente, tenha sempre a consciência de que se você crê em Cristo Jesus, você nasceu de novo e você já foi enxertado na videira verdadeira. E por causa da vida da videira, que é a vida de Jesus Cristo, você pode sempre dar bons frutos. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela obra completa que o Senhor realizou em nosso favor. Obrigada porque o Senhor nos inseriu a sua própria vida. O Senhor nos colocou em Ti. O Senhor nos colocou em Ti. Muito obrigada por isso, Pai. Nós Te louvamos nesse dia, engrandecemos o Teu nome e clamamos, Pai, que nós possamos compreender isso, essa verdade. Nós já fomos inseridos na boa árvore que dá bom fruto, Senhor, que é a Tua própria vida. Que nós tenhamos consciência disso, possamos nos render a essa vida maravilhosa e manifestar os frutos dessa vida maravilhosa, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.